Olá, meu querido e estimado irmão e irmã, e internautas também, que têm a oportunidade de me ouvir neste momento. Olha, primeiramente eu quero desejar que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre o seu viver também. Quero dizer ao seu coração neste momento que é muito bom nós lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos da Santa Borrosa, ensinamentos do nosso irmão Aldo, ensinamentos do nosso bispo, da nossa missionária Odete. Sabe por que eu digo? Porque para um pouquinho e pensa, irmão, irmã, se não fosse os ensinamentos destas criaturas santas que passaram por esta terra, o que seria de nós? Qual seria a firmeza da nossa fé? Graças a Deus, damos graças a Jesus, que permitiu, que preparou a Santa Borrosa, preparou o nosso santo irmão Aldo. O nosso santo irmão Aldo, ele não pregava pessoalmente nos púlpitos da nossa igreja, mas sempre pregou inspirando a nossa direção, inspirando os pastores, e ele sempre nos socorreu nas horas de maior transe, nas horas de maior perigo, preparando o nosso espírito para merecer a graça do nosso Deus. Estou dizendo que ele nos socorreu sempre no sentido espiritual. Bem, é verdade que no sentido material também, todos os que dizem apostólicos que estão nesta igreja, e até alguns ingratos que saíram do nosso meio, têm um testemunho para contar de bênçãos que o irmão Aldo lhes concedeu com ordem, com autorização do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Mas agora eu estou dizendo, ele sempre nos socorreu no sentido espiritual. Sabe quando a criatura começa a desanimar, quando a pessoa começa a ter medo, a ter desânimo? Então, nas horas certas, ele mandava a nossa missionária Odete avisar e dizer: avisa a igreja, avisa o povo que está acontecendo certas coisas no meio que não é para acontecer. Eu estou dizendo assim para mostrar para você umas palavras do irmão Aldo que eu me lembrei agora, hoje. Então eu aproveitei estes minutos para fazer esta reflexão, porque pode ser útil para você estas palavras do nosso santo irmão Aldo. Olha, você sabe muito bem, como eu sempre tenho falado, que o nosso espírito ele é moldado com as virtudes divinas e celestiais. Quais são estas virtudes? Eu sempre digo: a paciência, o amor, a fé, a convicção, a perseverança, o ânimo, a mansidão, a gratidão. São virtudes que precisam existir
em nosso coração. É com essas virtudes que nós chegaremos um dia diante do nosso Deus. Mas hoje eu quero dizer a respeito da virtude da coragem. Coragem também é uma virtude preciosa. A coragem é o contrário do medo. A pessoa que é medrosa, ela não tem coragem, é desanimada. E todos os santos do passado que passaram por esta terra, tais como Jesus, Santo Estevão, Tiago, São Pedro e dentre muitos outros, eles foram muito corajosos, não tiveram medo de nada. São Pedro foi um exemplo, Santo Estevão também foi um exemplo maravilhoso, que serve de exemplo até para nós nos dias presentes. Por que nós precisamos ter coragem? Porque o inimigo, ele é muito astuto e ele é muito sábio. O que ele faz com a pessoa? Ele sabe que a pessoa que tem medo perde a comunhão com Deus. Por isso nós não podemos ter medo de nada. Tem pessoas que têm medo até de uma barata, não é? Tem pessoas que têm medo de um relâmpago, de um trovão. Tem medo de viajar porque teme acontecer um desastre consigo. Tem medo de mal feito, de feitiçaria. Olha, eu quero dizer uma coisa. O nosso irmão Alan, então, ele ensinou e ele diz: o mal em si existe. Nós não negamos a existência do mal. Sabe por quê, irmão, irmã? Não pense que o mal-olhado, que o invejoso, que o macumbeiro, essas pessoas que fazem mal para os outros, não pense que acabou. Não acabou, não. O mundo está cheio. Só que o verdadeiro Filho de Deus, em nosso caso, o verdadeiro apostólico, não pode ter medo. Nós não podemos abusar, não podemos criticar a quem quer que seja. Cada um faça da sua vida como achar melhor. Mas sabemos que se um invejoso olhar para você, ele pode te prejudicar se você for medroso, se você for desobediente. Aquele que está em obediência e tem uma fé firmada no Consolador e tem uma coragem muito grande, não precisa ter medo de nada. Você está imune, você está livre. É lógico que nós não iremos sair por aí zombando, provocando e dizendo: eu sou apostólico, então em mim não acontece nada. Pode fazer mal feito, pode ter ódio, pode rogar praga, que não vai acontecer nada comigo. Não, nós jamais poderemos pensar de fazer uma coisa dessa. Devemos olhar e tratar a todos com naturalidade, com amor verdadeiro, mesmo sabendo que alguém faz mal para os outros e até para nós, precisamos olhar com amor verdadeiro, amor sincero, querendo o bem daquela pessoa. Mas acima de tudo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E digo mais, não precisa ter medo nem mesmo da morte do corpo, porque a morte do corpo, para o Filho de Deus, não é um crepúsculo de vida, mas sim é uma transição desta vida física para a vida celestial. Então não há o que temer, não há
o porquê de ter medo dessas coisas. Então, o irmão Aldo mandou a nossa missionária avisar certa vez, dizendo assim: olha, nós não negamos a existência do mal, o mal em si existe, porém, o verdadeiro apostólico não precisa ter medo, porque o medo de muitos me atrapalha. Observem bem, o medo de muitos me atrapalha. E ela explicou por que atrapalha. Porque na hora que a pessoa tem medo, a pessoa desliga de Deus e o espírito da pessoa entra em comunhão com tais espíritos ou com os perigos que está temendo. E quando entra em comunhão com eles, o que acontece? O nosso irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, não pode fazer nada para te livrar. Então não tenha medo de nada, meu irmão. Não tenha medo de nada. Levante a sua cabeça e ande com ânimo, com coragem, porque nós temos em nossa vida, em nosso lado, em nosso redor, santos e anjos poderosos que dissipam toda a escuridão. A pessoa pode rogar pragas, a pessoa pode desejar o mal, a pessoa pode ter inveja, pode sentir o que for. Quando eles sentem raiva, ódio e desejam mal para o Filho de Deus, o espírito deles entra em comunhão com o mal, invoca o espírito das trevas e o espírito das trevas se levanta contra aquela pessoa. Só que quando ele se levanta contra o Filho de Deus, contra o apostólico, eles deparam com uma luz que está brilhando. E eles não podem fazer nada, são impedidos de fazer. Mas quando tem medo, entra em comunhão com eles e é possível que eles venham fazer o que eles desejam, o que eles querem e para aquilo que eles foram mandados. Então nosso irmão Aldo disse, quando a pessoa tem medo, eu não posso fazer quase nada para ajudar, porque me atrapalha muito. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com Deus, seja corajoso, seja corajosa, ame a Deus, ame a Jesus, ame a nossa religião, a nossa doutrina e, acima de tudo, a nossa disciplina. Porque a disciplina é o nosso sustentáculo. Jamais eu vou dizer para uma pessoa, olha, tenha coragem, não tenha medo de nada, se essa pessoa estiver em desobediência. Por isso que nós sempre insistimos, seja obediente, sejam dedicados, faça a vontade de Deus, para estar resguardado de todo o mal. Fique na paz do Senhor, que a Santa Vó Rosa te abençoe muito nesta oportunidade e em todos os dias da sua vida. Até a próxima.